Existem pessoas decepcionadas às vezes com o pastor da igreja, decepcionadas com alguma injustiça que lhe causaram, ou decepcionadas com algum escândalo que ocorreu dentro da igreja, e ele não tem estrutura, até porque aquela igreja não ofereceu estrutura. Um líder que está realmente não firme no Senhor, ele mesmo não tem crescimento, o que é que ele vai oferecer para os seus membros? Então, mas aí, Elias, a gente volta naquilo que eu falei no começo, no primeiro bloco, tudo isso tinha na igreja primitiva. Não digo, caracterizar essa pessoa, taxá-la como desigrejado, o fato dela ter saído daquela igreja, está procurando... Não, não é um desigrejado. Não, isso não é um desigrejado. Agora existem aqueles, por exemplo, o pessoal da teologia reversa, foram da Assembleia de Deus ou foram batista, hoje estão militando contra a palavra de Deus, lutando contra Cristo, contra a revelação bíblica. É o desigrejado que é contra... radicalmente contra a igreja e contra Deus. Aí eu aposto. Aí o inimigo da cruz também sempre teve, entende? Então, só que as pessoas, se você falar isso pra ele, ele fica ofendido. Ele fica ofendido, mas peraí, mas você é contra o que Jesus falou sobre a igreja? Porque Jesus, lá em Mateus 16, lá em Mateus 18, que eu estou citando aqui, o próprio texto dos 2 ou 3 reunidos no meu nome, é um contexto, é uma das únicas vezes que Jesus Cristo fala sobre a instituição, a igreja. Entende? Então, em Mateus, acho que ele fala 2 vezes, e uma delas é nesse mesmo texto. Então, dizer que a pessoa, ele é contra toda reunião, não, então ele não é irmão. Verdade. Então ele não é irmão. E é contra a palavra, contra Cristo, né? Exatamente. Então ele se batiza sozinho, toma ceia sozinho, ele traduz a Bíblia sozinho, ele se resolve sozinho. Agora, só pensar assim, se todo crente... É a mesma coisa do movimento LGBTQIA+. Mesma coisa. Porque assim, se esse movimento ganhar o mundo, acabou a humanidade. Dentro de pouco tempo. Não, acabou a humanidade. Ninguém não se procria. Entendeu? É a mesma coisa o desigrejado. Se esse cara que ele chamou aí, que falou que se a gente pagar, dar o dinheiro para ele, ele vem. Tá, se todo crente no mundo for igual a ele, acabou a igreja. Verdade. Acabou, não, ninguém mais traduz a Bíblia, não se envia missionário, não se dá assistência aos pobres, porque a igreja está no mundo também para isso. Porque a igreja é identificável, né? A congregação identificável de discípulos, ignorando o modelo, a discussão de modelos, né? Ela é um sinal histórico do reino de Deus. Ela é aquela comunidade que preserva ali, né, a mensagem e a continuidade da igreja. Pastor César. Então, eu sei que muitos irmãos... E aí eu quero fazer também uma crítica já para esquentar os motores para a próxima virada. Porque assim, se divide igrejas em igrejas sérias e igrejas que não são sérias. Então, por exemplo, o pessoal gosta de colocar sempre o neopentecostal como igrejas que não são sérias. E eu já ouso dizer que não são todas as igrejas neopentecostais que não são sérias, tá? Eu mesmo conheço algumas que são seríssimas, mas vamos lá. E aí eles dizem o seguinte, aí os pastores da ala da igreja antiga, eles ficam falando, esse pessoal só fica falando do dinheiro, só que os líderes das igrejas sérias ganham muito mais que os outros. Os pastores de igrejas, tipo do pastor Elias, de nomes das Assembleias de Deus, eles recebem no aniversário deles, meu amigo. No aniversário deles, são centenas de milhares de reais. São centenas de milhares de reais. É pornográfico o número. Você tá entendendo? Só que eles são da igreja séria. Na minha não tem isso, não. Na sua tem. Lá na Assembleia de Deus de Ipiranga tem. Eu nunca vi isso. É porque você não dirige igreja. Mas no aniversário do pastor presidente, esses números aí. Entende? Então veja. O que é ser sério, então, nesse mundo? Entendeu? O que causa mais escândalo? Então não é somente a regra da igreja ou o estatuto da igreja. É o comportamento e a forma antibíblica como as pessoas se comportam também. Eu já, por exemplo, rapidinho, já que o pastor César fez citação da minha denominação,
Pastor Alfredo Requidal, quando ele ganhava um carro, o que ele fazia? Ele vendia e entregava para as Mas instituições. Mas ele morreu. Mas eu estou tendo ele como modelo. Isso é verdade. Quanto ao pastor presidente, eu nunca vi isso. Nunca vi, eu já participei de aniversários dele. E eu, por exemplo, a gente dá presente, mas voluntariamente. Né? Agora, por exemplo, tem denominações, como ele realmente disse, em que as pessoas, os de campo, são obrigados a levar o envelope. Uma cota. Se tornou um sistema piramidal que quem está acima senta num trono como um monarca, né? E fica ali fazendo esses jogos de poder, né? Utilizando essas doutrinas de honra ao líder, de lealdade. Eu queria tratar isso aí depois do